Sejam bem-vindos ao Causa e Efeitos. Eu sou a Cristina Oliveira e este é um projeto de comunicação que tem como objetivo a promoção e divulgação de conhecimentos científicos nas diferentes áreas do saber. Nesta edição vamos explorar a influência dos média na hipersexualização e género. Para abordar este tema, convidámos a professora Filomena Teixeira, doutorada em Didática pela Universidade de Aveiro e professora coordenadora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra. Tem ainda experiência na área da sexualidade, género, média e educação em sexualidade. Professora, muito obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui connosco. Eu é que agradeço este vosso convite. É sempre bom colaborar com jovens estudantes que tencionam pôr em pauta assuntos do cotidiano, mas assuntos que são muitas vezes considerados como controversos. Portanto, é um gosto estar aqui convosco. Muito Obrigada. boa tarde. No âmbito do projeto Sexualidade e Discurso e Género no Discurso dos Média, implicações socioeducacionais e desenvolvimento de uma alternativa na formação de professores, gostaria de começar por perguntar que papel é que tem a educação em sexualidade atualmente? Essa questão é uma questão que nos leva a recuar um tempo. E isto porque ainda hoje, nós estamos no século XXI e temos em Portugal, desde 1984, uma legislação, que era a Lei 3 de 84, que falava na obrigatoriedade de lecionação de conteúdos de educação sexual nas escolas de ensino básico e secundário e na formação de professores e professoras. O que é certo é que essa lei nunca foi regulamentada, o que significa que não foi operacionalizada. Há várias hipóteses, há vários grupos de trabalho que são criados e em 2006, penso eu, se não estou em erro, foi criado um grupo de trabalho de educação sexual nas escolas, cujo desenvolvimento desse trabalho originou a lei que ainda hoje está em vigor, que é a Lei 60 de 2009, que foi, essa sim, regulamentada pela Portaria 196-A de 2010. O que é que essa lei tinha e tem, porque ainda existe, como importante? É que a questão da educação sexual, como lhe chamam, não é o termo que eu gosto de usar, não é o que eu uso, eu uso educação em sexualidade, mas sempre que me refiro à lei ou ao enquadramento legal, em Portugal, eu opto por utilizar essa expressão. Eu sigo o que a Unesco considera como, desde 2009, que é Sexuality Education, portanto, educação em sexualidade, e não Sex Education, como até ali era designado. O que essa regulamentação da lei veio a dizer-nos era que a educação sexual passava a constar das áreas curriculares não disciplinares e estabelece um programa mínimo de abordagem dessa educação, desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao ensino secundário. Primeiro ciclo e segundo, 6 sessões por ano. Terceiro ciclo e secundário, 12 sessões por ano. Muitas escolas utilizaram esse espaço e podiam fazê-lo mesmo em parceria, em colaboração com centros de saúde, com ONGs e, portanto, conseguiam implementar a educação sexual nas escolas. A determinada altura muda o governo que entra em vigor acabou com as áreas curriculares não disciplinares. Ou seja, a lei continuou e continua,
mas deixaram de existir as áreas curriculares não disciplinares. Então, cada escola passou, no quadro da sua autonomia, passou a utilizar essas sessões, se assim o entendesse. Portanto, pode dar cumprimento à lei, embora tenha que encontrar outros espaços para que seja possível. E isso foi feito. Foi feito em várias escolas, não em todas, evidentemente. Quando eu comecei este projeto que fala de sexualidade e género no discurso dos mídia, comecei em 2008, na Universidade de Aveiro, no Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, e esse projeto nasceu precisamente para termos em atenção, uma vez que as escolas, ou seja, o currículo escolar, não previa ou não abrangia a educação sexual, não a generalizava, então tínhamos de estar atentos ao currículo cultural, porque o currículo cultural é o currículo veiculado pelos mídias e esse currículo está em todo lado. E o que é certo é que as crianças, jovens e todos nós, todos e todas nós, estão expostas a esse currículo. Então a escola tem um papel muito importante, que é ter consciência de que para poder atuar e atuar da melhor forma, com o público-alvo a quem tem de dar resposta, precisa de desconstruir essas mensagens dos mídias. E quando eu falo nessas mensagens, nesse currículo cultural, eu estou a referir-me, por exemplo, à publicidade, às revistas, aos jornais, aos videojogos, aos videoclipes, às campanhas, a tudo isso, não é? Ora, o importante é termos em atenção que o currículo cultural ocupa muito mais tempo do que o currículo escolar. O currículo escolar demora um ano letivo. Um videojogo, para que desde o início até ao final do videojogo, demora muito mais horas do que um ano de currículo escolar. Então, o que temos que pensar é, se as crianças e jovens estão expostas desde cedo ao currículo cultural, o que é que nós estamos a fazer para isso? E deste trabalho e deste projeto de investigação, já foram produzidos, portanto, muitos artigos científicos, foram feitas teses de doutoramento, dissertações de mestrado, trabalhos na formação de professores, a criação, por exemplo, de unidades curriculares nesta instituição, que é a ESE. Nós temos uma unidade curricular que é de Sexualidade, Saúde e Educação na licenciatura em Educação Básica, é opcional, que foi criada também com a preocupação de ter em atenção a questão da educação em sexualidade e o compromisso que também temos, não só como docentes, mas como investigadoras nesta área. Gostaria de continuar por perguntar quais é que são os impactos da hipersexualização no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então é assim, vamos começar, eu fiz também um trabalho sobre a hipersexualização. Às vezes importa ter em conta que a hipersexualização é, no fundo, a sexualização precoce de meninas, sobretudo de crianças, mas afeta muito mais as meninas. Também existe nos rapazes, mas afeta muito mais as meninas. Aparece, e isto em 2005, salvo erro, ou 2007, também já não sei bem, na revista Vogue apareceram umas meninas que tinham, na altura, dos 7 aos 10 anos, e que apareceram muito maquiadas, muito vestidas como se fossem já mulheres, ou seja, sexualizadas. Portanto, a hipersexualização precoce tem grandes efeitos. Esses efeitos, eu não sou psicóloga, mas os psicólogos e as psicólogas estudam isso. E esses efeitos são, por exemplo, a nível da imagem corporal, porque uma criança ou uma menina que durante muito tempo, em vez de brincar,
está a ser, não é, alvo de concursos ou de, portanto, modificação do seu corpo, de próteses que lhe são colocadas, de adelgaçamento, não é, do corpo, de exposição, por exemplo, aos raios ultravioletas para ter uma cor ou uma coloração, não é, que se assemelhe àquilo que é a exposição solar, não é? Nós sabemos que os solários existem e que fazem mal à saúde, mas o que é certo é que expõem crianças desde cedo a isso. Tudo isso, toda essa hipersexualização aconteceu muito no mundo da moda. E qual é o problema? É que as crianças começam desde muito cedo a substituir o que é brincadeira por tempo para pentear o cabelo ou para estar no cabeleireiro, para terem próteses, por exemplo, uma criança com 6 anos que começam os dentes, não é, a alterar. Uma menina que seja hipersexualizada porque está no mundo da moda ou usa próteses e implantes desde essa idade. Portanto, se nós virmos tudo isso, nós sabemos que, no fundo, estamos a ter características sexuais para alguém que ainda não está em fase de as ter, não é? E, portanto, tudo isto fez com que essas crianças, muitas delas, vão crescendo e vão entrando depois no mundo da moda, como modelos, etc. Neste momento a moda, se reparar, não é? Já, e sabe com certeza, as medidas já não são as que eram tão restritas aqui. quanto eram Antigamente as pessoas todas tinham um determinado corpo e era o mesmo. E quanto mais magras, melhores. E, portanto, houve problemas ligados à anorexia, à bulimia, etc. E transtornos de alimentares, precisamente por causa da imagem. Portanto, as consequências da hipersexualização, não é, de crianças, não é, têm efeitos a longo prazo, mas têm efeitos que são muito nefastos para a saúde. Como é que acha que a cultura pode influenciar também os ideais de feminilidade e masculinidade? É precisamente portanto, em cada país, em cada região, nós somos influenciados e influenciadas pela cultura. E essa varia de um lugar para outro. Acontece que, por exemplo, quando nasce uma criança, e hoje, através das ecografias, as pessoas sabem antecipadamente se vai ser uma menina ou um menino, começa todos os preparativos para que, se for a menina, o quarto terá de ter determinadas características, as cores vão ser mais rosa, a escolha de todo o vestuário e tudo isso é escolhido de maneira a que para que esteja em sintonia com o que se espera de uma menina. E é daí que surgem os ideais de feminilidade ou de masculinidade, que são estereótipos que estão enraizados na nossa cultura, na nossa sociedade, mas que diferem de uns locais para outros, não é? O que é que acontece? Acontece que o que se espera... Portanto, isto traz às vezes muito sofrimento para as pessoas. Porquê? Porque imaginem alguém do sexo feminino e que a determinada altura começa a notar que tem que se vestir de determinada maneira, tem que se arranjar de determinada maneira, tem que ter determinado tipo de comportamentos, etc. Vamos pensar que numa altura de desenvolvimento, numa altura de construção da sua identidade de género, essa menina, não é? Ou essa pessoa que nasceu com o sexo feminino, começa a notar que se sente melhor com aquilo que se espera de um menino ou de um rapaz, não é? Ora, isso pode trazer alguma... e traz, não é? A consequência é, muitas vezes, nas escolas,
as pessoas estão à espera que as pessoas reajam, que as meninas reajam de determinada maneira e os meninos de outra. Se há alguém que tem, uma menina que tem características mais masculinas ou um menino com características mais femininas, muitas vezes é vítima de bullying na própria escola, não é? E isto afeta também a sua saúde mental, desde cedo. Então, nós temos que pensar que, se evitarmos a todo o custo e se pudermos nas escolas, mais uma razão para a educação em sexualidade existir, conversarmos com as crianças, não é? Desde cedo, sobre o que é que se espera das meninas, o que se espera dos meninos, isso são estereótipos, então como vamos desconstruí-los? De que maneira é que podemos? Será que há mesmo só brinquedos para meninos ou brinquedos só para meninas? Será que os meninos não podem brincar com os brinquedos das meninas? E vestir, e calçar, e profissões, e um dia mais tarde, não é? E, portanto, tudo isso... Hoje, felizmente, estamos numa sociedade onde as pessoas já têm vários papéis, mas é muito interessante ver que ainda somos portanto, os estereótipos estão muito presentes. Por exemplo, um dos aspectos onde os estereótipos estão muito presentes é nos livros para a infância, na literatura para a infância. Então, também na formação de educadores e professores, nós temos que olhar para esses livros e ir desconstruindo esses estereótipos, não é? Hoje, felizmente, a literatura para a infância tem evoluído imenso e, felizmente, nós temos bons exemplos de livros coeducativos e de livros já um pouco mais libertos desses estereótipos. Claro. Pegando aqui há pouco numa coisa que referiu, como é que acha, de que maneira é que acha que as escolas poderiam abordar melhor estes temas para que não hajam preconceitos em relação ao que se espera que uma menina faça ou que um menino faça, em relação à espera, como se espera que eles reajam a certas e determinadas coisas? Como é que as escolas deveriam atuar? Sim. Eu julgo, por isso é que esse projeto que eu falei desde o início, não é? Sexualidade e género no discurso dos mídia, por exemplo, nós temos trabalhos que foram feitos com crianças do jardim de infância, com crianças do primeiro ciclo do ensino básico, etc. E como é que nós conseguimos trabalhar? Por exemplo, com as crianças do primeiro ciclo do ensino básico e até as do jardim de infância também, mas é muito fácil através dos desenhos animados. Por exemplo, perguntamos às crianças qual é o desenho animado, como é que ocupam os tempos livres. E elas vão dizer que a maior parte delas, aqui há um tempo atrás, era através dos desenhos animados. Muito bem. E qual era o desenho animado preferido? E se nós notarmos numa turma, por exemplo, de crianças de primeiro ciclo, o desenho preferido na altura é o da maioria das crianças. Porquê? Porque todas estão sujeitas, estão expostas ao mesmo currículo cultural, não é? À televisão, com um determinado... Então elas escolhem um desenho. O que é que faz a educadora ou a professora, neste caso, perante esse desenho animado? Vai analisá-lo, mesmo que não o conheça, vai analisá-lo e ver se ele tem ou não estereótipos. Imagina que tem. Vai pegar em excertos desse desenho, porque, para motivar as próprias crianças, excertos com as personagens que eles mais gostam, que mais aderem, e, portanto, através dessa, vai desconstruindo os estereótipos com as crianças, vai colocando, então, mas as meninas todas são assim, e os meninos assim, e só as meninas é que vestem cor-de-rosa, e se um menino também vestir? E, portanto, é uma forma, por exemplo, através dos mídias, de desconstruir estereótipos. Sim, pode ser através das histórias, pode ser através de desenho animado, pode ser... Daí a questão que eu lhe dizia que esse tal currículo cultural pode ser muito importante para que o currículo escolar se aproprie dele e o ajude a desconstruir. Sim, acaba por ser também feito de uma forma muito suave, porque pegamos em algo que as crianças já estão acostumadas, já estão familiarizadas e gostam, e adequamos para o conhecimento de novos temas e de temas tão importantes como estes. O nosso tempo já chegou ao fim, portanto, professora Filomena, agradecemos imenso a sua presença e este foi mais um Causa e Efeitos. Não se esqueçam de subscrever o canal e de estarem sempre atentos às nossas redes sociais. Obrigada e até breve. Muito obrigada. Obrigada, professora. Pronto, acabou. Não é? Muito bem, não sei se...